Olá! Então, a questão diz assim: um jogo é disputado em uma malha de 16 pontos, conforme a figura da esquerda abaixo. O jogador A inicia no ponto P e deve chegar ao ponto Q, podendo se deslocar apenas ao longo das retas que unem os pontos e atingir apenas um novo ponto a cada rodada. Em contrapartida, o jogador B inicia no ponto Q e deve chegar ao ponto P sob as mesmas condições. As jogadas acontecem alternadamente, iniciando com o jogador A. Em sua vez, um jogador não pode se deslocar para um outro ponto que esteja sendo ocupado pelo outro jogador. Então, eles não podem se encontrar. Em uma partida já encerrada, o jogador A percorreu a trajetória destacada na figura da direita acima, atingindo o ponto Q em 6 jogadas. De quantas maneiras diferentes o jogador B pode ter se deslocado, sabendo que ele alcançou o ponto P também em 6 jogadas? Então, vamos lá. Aqui eu fiz um esquema, né, com pontos do plano cartesiano, né? O P seria a origem, então ele sai do 0, 0, depois ele vai para o ponto 0, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, depois 2, 3, 3, 3. Já o jogador Q, né, ele poderia fazer esse caminho aqui, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, simulei aqui uma possível jogada deles dois, né? Então, o jogador P saindo aqui da primeira, o jogador Q saindo daqui. Depois, 2 passos do Q, 2 passos do ponto do jogador Q. Depois, o jogador Q fazendo a terceira, ele poderia fazer 2 assim na horizontal, ou uma na horizontal e uma para baixo, ou ainda uma para baixo e uma para a esquerda, né? Depois, 3 jogadas do jogador P, o jogador Q poderia fazer 2 para baixo, ou então 2 para a esquerda e uma para baixo, ou uma para a esquerda, uma para baixo e uma para a esquerda novamente, né? Agora, se ele fizesse essa, ele iria se encontrar no ponto, ia se encontrar com o ponto P, que é o que eu não quero, então não pode essa jogada. Então, uma outra jogada que o jogador Q poderia fazer seria 2 para baixo, uma para a esquerda, 3 para baixo e 3 para a esquerda. Aqui, se ele fizer uma para baixo e uma para a esquerda, ele vai se encontrar com P, então não pode. Então, uma outra possível jogada seria 2 para baixo, 2 para a esquerda, uma para baixo e uma para a esquerda. Então, dessa maneira, partindo do ponto Q, jogador Q, né, ele tem 3 caminhos na horizontal e 3 caminhos na vertical para percorrer. Então, se trata de um problema de permutação com repetição. Então, ele tem 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Ele tem 20 possibilidades, né? Partindo do ponto Q e passando pelo ponto 1, 2, pela coordenada 1, 2, a gente tem a permutação com repetição, que aí daria 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Dão 3 possibilidades, 2 na horizontal e uma na vertical. E do ponto 1, 2 para o ponto P também terá 5, que é análogo ao anterior. Então, no total, são 9 caminhos passando pela coordenada 1, 2. Então, nós temos 20 menos 9, 11 caminhos possíveis de fazer sem passar pelo ponto 1, 2. Sem que ele cruze com o jogador P. E é isso.